Fala galera, para tentar ajudar nesse momento, eu vou gravar alguns vídeos sobre as listas que foram passadas para vocês via SWAP. Bom, essas primeiras listas elas versam sobre trigonometria básica. O primeiro exercício era para fazer a primeira determinação positiva ou menor determinação positiva. Bom, o que a maioria faz, nesse caso, quando se tem um arco em radianos, é fazer a transformação para graus. Só que isso não é necessário. Basta lembrar que uma volta completa seria 2π radianos. Então, nesse caso do primeiro exemplo, 21π sobre 6, se eu dividir 21 por 6, isso vai dar mais que 2. Ou seja, tem mais que uma volta aqui. Então, para calcular a primeira determinação positiva ou menor determinação positiva, como diz alguns materiais, basta você descontar a quantidade de voltas. Então, qual que é o procedimento que a gente faz aqui? O 21 dividido por 6 não dá exato. Basta eu lembrar qual é o primeiro número antes do 21 que eu divido por 6 e dá exato. Nesse caso, é o 18π sobre 6. Só que quando eu divido 18 por 6, esse resultado vai dar 3π. 3π não representa uma quantidade inteira de voltas. Para representar uma quantidade inteira de voltas, o resultado aqui do quociente tem que ser um número par. Então, eu desconsidero 18π e pego o número anterior ao 18, que é o 12. Então, se eu pegar 12π por 6, isso aqui dá 2π, que é o correspondente a uma volta completa. E aí, de 12 para 21, faltam 9π sobre 6, que simplificando por 3, 3π sobre 2 radianos. Então, essa é a primeira determinação positiva ou menor determinação positiva do 21π sobre 6. Lembrando que nesse caso, vocês já poderiam ter começado simplificando 21 por 6, já que nesse caso a simplificação é possível. No item B, é 143π sobre 3. Bom, mesmo processo, 143 não divide por 3. Antes do 143, nós teríamos o 141. Então, 141π sobre 3. Quando eu divido 141 por 3, 14 por 3, vai dar 4, sobra 2. Portanto, daria 47π, que também não vai representar o número completo de voltas. Então, eu pegaria aqui o anterior ao 141, ou seja, só descontar 3. Então, o resultado que eu preciso seria 138π sobre 3. Aqui vai dar 46π. 46π, uma volta é 2π. Então, isso aqui seriam 23 voltas. De 138 para 143, nós temos aqui então um total de 5π sobre 3. Então, esse valor é a primeira determinação positiva, 5π sobre 3 radianos. Na letra C, menos 93π sobre 4. Nesse aqui nós temos uma questão a mais para analisar, que é um arco negativo. Ou seja, ao invés de deslocar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo do ciclo trigonométrico, nós deslocamos no sentido horário. Num primeiro momento, a gente vai fazer igual os dois de cima. Eu desconsidero aquele sinal negativo e eu só vou analisar ele no final, porque o exercício pede primeira determinação positiva. Então, 93 não divide por 4, né? Então, a divisão de 93 por 4 não dá exata. O que daria exata seria 92π por 4. Então, se eu divido 92 por 4, 9 por 4 vai dar 2. Então, aqui seria menos 23π. Mesmo processo de cima, quantidade ímpar de π não representa voltas completas, então eu pego o anterior ao 92, ou seja, seria o menos 88π sobre 4. Aqui daria menos 22π, ou seja, um total
de 11 voltas, só que percorridas no sentido horário. Bom, aí o menos 88 para o 93, eu preciso aqui menos 5π sobre 4 seria a extremidade desse arco. Mas como eu quero a primeira determinação positiva, qual é o procedimento que eu faço aqui? Bom, é só lembrar, 5π sobre 4, 5 dividido por 4 dá mais que 1. Então isso significa que é mais que π. Ou seja, esse arco ele desloca dessa forma e pararia num ponto aqui do segundo quadrante. Esse seria o menos 5π sobre 4. A primeira determinação positiva, basta fazer o giro no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Ou seja, se eu juntar esse arco que foi deslocado no sentido horário com esse arco que será deslocado no sentido anti-horário, a soma dos dois teria que dar 2π. 2π nesse caso seria 8π sobre 4. Né? Isso seria o correspondente a 2π. Então, se eu tenho 5π sobre 4, uma volta seria 8π sobre 4, a primeira determinação positiva seria o 3π sobre 4 radianos. Então, esse seria o valor para a primeira determinação positiva desse arco de menos 93π sobre 4. Os itens D e E são os mais tranquilos dessa lista porque já é uma quantidade inteira de π. Então, nesse primeiro caso, 400π é um número par de π, portanto, isso corresponde a uma quantidade completa de voltas. Ou seja, isso aqui são 200 voltas completas. Portanto, a primeira determinação positiva é 0. Nesse caso, 215π é uma quantidade ímpar de π, então não representa a volta completa. Então, 214π seria o que corresponderia à volta completa, ou seja, a primeira determinação positiva é o resto que seria π. Já o segundo exercício é para expressar em graus essas medidas que a gente tem aqui em radianos. Para esses exercícios, o que eu preciso lembrar é que π radianos é o equivalente a 180 graus. Então, nesse primeiro caso, nós temos 180 dividido por 12, ou seja, 15 graus. Aqui, o mesmo processo, π radianos corresponde a 180 graus, então 180 dividido por 6 vai dar 30, 30 vezes 5, 150 graus. Novamente, π radianos corresponde a 180 graus, 180 dividido por 9 vai dar 20, 20 vezes 7, 140 graus. No último, então nós temos 14π sobre 5. π radianos corresponde a 180 graus, 180 dividido por 5 vai dar 36, 36 vezes 14, 504 graus. Já no terceiro exercício, nós temos o contrário que foi pedido no segundo. Eu tenho as medidas expressas em graus e eu preciso descobrir o equivalente de cada um em radianos. Nesse caso aqui, nós temos duas possibilidades para trabalhar. Montar a regra de 3, então no caso da letra A, eu tenho 180 graus, eu já sei que corresponde a π radianos, então eu tenho que um arco de 120 corresponde a x. Ou seja, 180x é 120π radianos, portanto o x seria 120π dividido por 180. Simplificando por 10, que é só cortar o zero, e depois simplificando por 6, eu tenho aqui 2π sobre 3 radianos. Então 2π sobre 3 radianos seria o equivalente a 120 graus. A outra possibilidade é a gente trabalhar com os valores notáveis. Então eu já sei que π sobre 6 é o equivalente a 30 graus. Também já sei que π sobre 4 é o equivalente a 45 graus. E π sobre 3 é o equivalente a 60 graus.
Então, nesse primeiro caso, eu poderia pensar que 120 é o dobro de 60, portanto, o dobro de π sobre 3, 2π sobre 3. No caso do 150, eu posso pensar que é 5 vezes 30, ou seja, 5π sobre 6 radianos. O 180 é exatamente o que eu uso de referência, então, nesse caso, menos 180, menos π radianos. O 225, eu posso pensar que é 5 vezes 45, ou seja, 5π sobre 4. O 1200, eu vou usar a referência que eu já tenho aqui no primeiro, ele é 10 vezes o 120, ou seja, 20π sobre 3 radianos. No caso, poderia pensar também que seria 20 vezes 60, ou seja, 20π sobre 3. Já no quarto exercício, eu preciso determinar alguns senos e cossenos de alguns arcos, né, arcos notáveis ou correspondentes de arcos notáveis. Então, nesse primeiro caso, eu tenho o seno de 3π sobre 4. O primeiro passo para fazer a determinação é localizar o quadrante que o 3π sobre 4 se encontra. Então, nesse caso, como eu tenho 3π sobre 4, algo me diz que é algum correspondente do π sobre 4 lá no primeiro quadrante. Então é só lembrar, nesse ponto aqui eu tenho π, mas como aqui está sobre 4, eu uso o macete de colocar ao invés de π, 4π sobre 4. Então como eu tenho 3π sobre 4, significa que está antes do 4π sobre 4, ou seja, ele vai estar em algum lugar do segundo quadrante. Então, nesse ponto é que eu tenho a localização do 3π sobre 4. O correspondente dele no primeiro quadrante é o π sobre 4. Eu quero calcular o seno. Então, nós temos no segundo quadrante, percebam, está para cima, portanto, o seno é positivo. π sobre 4, 45 graus, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. No item B, nós temos 5π sobre 3. Então, vamos fazer o mesmo processo. Como aqui está sobre 3, eu vou escrever aqui o π como sendo 3π sobre 3. Como nós temos aqui 5, então, isso passou... Uma coisa aqui. Como nós temos 5π sobre 3, então isso passou de 3π sobre 3, né? Ou seja, ele não está nem no primeiro e nem no segundo quadrante. Só que os correspondentes do π sobre 3 no segundo quadrante e no terceiro quadrante é 1 a menos, ou seja, 2π sobre 3, e aqui 1 a mais, que seria o 4π sobre 3. Então, 5π sobre 3... ele já vai ter ultrapassado aqui, no caso, o terceiro quadrante, porque 5 dividido por 3 dá mais que 1,5, que seria o 3π sobre 2 que eu tenho aqui. Portanto, eu teria que fazer a comparação com 2π, ou seja, 6π sobre 3. Então, nesse caso, ele é 1 a menos do que o 6π sobre 3. Então, o 5π sobre 3 fica localizado no quarto quadrante. Como eu quero calcular o cosseno eu projeto sobre o eixo x. Então, percebam, está para a direita, então o cosseno é positivo. Nesse caso, tem o mesmo valor do cosseno de π sobre 3. π sobre 3, 60 graus, cosseno de 60 é meio. No caso da letra C e da letra D, nós temos dois arcos da extremidade. E quando eu trabalho com as extremidades, eu só tenho 3 possíveis valores para seno e cosseno. Ou é 1, ou é menos 1, ou é 0. Então, nesse primeiro caso, que é o cosseno de π, localizo no ciclo trigonométrico π, que seria o equivalente a 180 graus. Percebam que esse arco já está sobre o eixo do cosseno, que é o eixo x. Ou seja, quando eu projeto sobre o eixo x, ele tem o valor do raio do ciclo trigonométrico. Ou seja, essa medida é 1. Como ele se encontra do lado esquerdo, portanto, cosseno de π é menos 1.
Já no caso do 3π sobre 2, mesmo processo, 3π sobre 2 se encontra na extremidade, então esse é o 3π sobre 2, o 270 graus. Eu quero descobrir o seno dele, como ele já se encontra no eixo do seno, percebam, então a projeção é 1, mas como está para baixo, menos 1, então esse seria o seno de 3π sobre 2. E na última, nós temos o seno de 2π. Então, nesse caso, faço a representação do 2π. Percebam que o 2π ele se encontra nesse ponto. Como eu quero calcular seno, a projeção é sobre o eixo y, então percebam que ele projeta exatamente nesse ponto, ou seja, o seno de 2π é 0. No exercício 5, nós temos que descobrir os valores de k para que 2k menos 1 sobre 3 represente o cosseno de um arco x qualquer. O que eu tenho que lembrar nesse exercício é que cosseno é uma função que fica limitada entre menos 1 e 1, exatamente por ser o raio do ciclo trigonométrico. Então, nesse caso, nós temos menos 1 menor ou igual ao cosseno, que seria 2k menos 1 sobre 3, menor ou igual a 1. Esse 3 que está dividindo, eu passo multiplicando aqui e aqui. Então, eu tenho menos 3 menor ou igual a 2k menos 1, que é menor ou igual a 3. Esse 1 que está subtraindo, passa somando 1 aqui e somando 1 aqui. Ou seja, menos 2 menor ou igual a 2k, que é menor ou igual a 4. E esse 2 que está multiplicando, divido aqui, então eu tenho que o k é um número que fica entre menos 1 e 2. Então, esse seria o intervalo para que esse resultado, 2k menos 1 sobre 3, represente o cosseno de um arco x qualquer. Já no exercício 6, eu tenho o valor do cosseno. O cosseno de A é menos 3 sobre 5. E esse A é um arco que se encontra entre π sobre 2 e π. Ou seja, esse é um arco do segundo quadrante. E eu preciso determinar as outras relações, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Então, o primeiro passo, quando eu tenho seno e quando eu tenho cosseno e quero achar o seno, ou quando eu tenho seno e quero achar o cosseno, é usar a relação fundamental seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, que é igual a 1. Troco o valor que eu tenho, ou seja, seno ao quadrado de A mais menos 3 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 1. De onde eu tiro que seno ao quadrado de A mais 9, 25 avos é igual a 1. Então eu tenho que seno ao quadrado de A é 1 menos 9, 25 avos. Tirando o MMC, eu tenho que seno ao quadrado de A, o MMC vai ser 9, divide pelo de baixo, multiplica, o MMC vai ser 25, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 25 dividido por 1 vai dar 25, vezes 1, 25, 25 por 25 vai dar 1, vezes 9, 9. Então, nós temos que o seno ao quadrado de A, ele vai ser 16 25 avos. Ou seja, o seno de A é mais ou menos a raiz de 16 25 avos. A questão do sinal, eu tenho que analisar de acordo com o quadrante que o arco se encontra. Então, nesse caso, por ser um arco do segundo quadrante, qualquer arco aqui no segundo quadrante, ele vai ter o valor de seno positivo. Então, ou seja, o seno de A vai ser positivo, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, portanto, o seno de A vale 4 sobre 5. Para o cálculo da tangente, basta lembrar que a tangente é seno dividido por cosseno. Então, nesse caso, nós temos que a tangente de A vai ser o seno, que é 4 sobre 5, dividido pelo cosseno, que é o dado do enunciado, menos 3 sobre 5.
Ou seja, a tangente de A, divisão de frações, conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Dá para simplificar o 5, portanto, a tangente de A ela vai ser menos 4 sobre 3. Agora, as outras, né? A secante, ela é o inverso do cosseno. Cuidado com os nomes, lembra? Secante é o inverso do cosseno e cossecante é o inverso do seno. Então, se o cosseno é menos 3 sobre 5, a secante vai ser menos 5 sobre 3. A cossecante é o inverso do seno, então 5 sobre 4. E a cotangente é o inverso da tangente, menos 3 sobre 4. Já no exercício 7, vamos usar algo parecido que a gente fez no exercício 6. Eu tenho o valor de cosseno e quero achar o valor de seno. A única questão diferente aqui é que nesse caso o cosseno ele tem raízes, né? Ou seja, a gente vai ter que trabalhar aqui com raízes. Mas o princípio é o mesmo. Se eu tenho cosseno e quero achar o seno, basta jogar na relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, trocando, nós temos que seno ao quadrado de θ mais raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, seno ao quadrado de θ mais... Aqui eu não posso esquecer que para elevar esse raiz de 5 menos raiz de 3 ao quadrado, é quadrado do primeiro, ou seja, raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, ou seja, 2 raiz quadrada de 15, mais o quadrado do segundo, 3. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, isso igual a 1. Nesse caso, então, juntando, nós temos que seno ao quadrado de θ mais 8 menos 2 raiz de 15 dividido por 2 é igual a 1. Então, seno ao quadrado de θ mais 8 dividido por 2 vai dar 4, menos 2 raiz de 15 dividido por 2, 1 raiz de 15, que é igual a 1. Então, eu tenho que seno ao quadrado de θ, essa raiz de 15 passa positiva, esse 4 passa negativo, então, menos 4 mais 1, menos 3. Para sumir com o quadrado, nós temos que o seno de θ é mais ou menos raiz da raiz de 15 menos 3. Novamente a questão do sinal. Percebam que o θ é um arco do quarto quadrante. Então, nesse caso, como eu quero calcular seno, aqui no quarto quadrante, qualquer arco vai projetar para baixo no eixo do seno. Ou seja, o seno de θ vai ser negativo, menos raiz da raiz de 15 menos 3. No exercício 8, ele fala que m é cosseno de 5 radianos e eu tenho que decidir entre quais valores está esse valor m. Então vamos começar representando no ciclo trigonométrico onde fica a localização do arco de 5 radianos. Nós temos aqui o 0 e o 2π, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2. Bom, percebam que nesse caso 5 radianos, o primeiro passo é localizar em qual quadrante que se encontra os 5 radianos. Então como que eu faço? O π, aproximadamente 3,14, então percebam que 5 é maior que 3,14. 3π sobre 2 seria 3 vezes 3,14 dividido por 2, que vai dar aproximadamente 4,71 radianos, e 2π aproximadamente 6,28 radianos. Então, nesse caso, nós temos que o valor 5 é um arco do quarto quadrante. Como m é o cosseno de 5, então eu teria que projetar
esse valor sobre o eixo do cosseno, ou seja, sobre o eixo x. Então, essa distância aqui seria para mim o cosseno de 5. Bom, então nesse caso, marcamos aqui os valores, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui os seus correspondentes em radiano, aproximadamente. Então, o 5 fica entre 4,71 e 6,28, ou seja, fica em algum lugar do quarto quadrante. O 3π sobre 2, o cosseno dele é 0, ou seja, projeta nesse ponto. Vamos analisar aqui a letra A, 7π sobre 4. 7π sobre 4, ele vai ser posterior ao 5, porque vai dar aproximadamente 5,5 radianos. Então, esse seria a projeção do 7π sobre 4. Percebam que realmente o 5 vai ficar, o cosseno de 5, aqui é o cosseno de 5, aqui é o cosseno de 7π sobre 4 e aqui é o cosseno de 3π sobre 2. Então, nesse caso, o cosseno de 5 realmente fica entre o cosseno de 3π sobre 2 e o cosseno de 7π sobre 4. Portanto, a letra A. Bom, só para a gente analisar, entre π sobre 2 e π, seria algo que nós temos aqui no segundo quadrante. Percebam que no segundo quadrante o cosseno de qualquer arco aqui é negativo, então esses dois valores são negativos. Como ele é um valor positivo, ele não pode estar entre dois valores negativos. O mesmo vai ocorrer aqui, π e 5π sobre 4. 5π sobre 4 é um arco do terceiro quadrante, então no terceiro quadrante o cosseno também é negativo, então nesse caso essa opção também não seria correta. Entre 7π sobre 4 e 2π, percebam que é esse intervalo, então o m não se encontra nesse intervalo. O que sobrou aqui é um m maior que o cosseno de π sobre 4 para a gente analisar. O π sobre 4 é exatamente, né, o correspondente do 7π sobre 4 no primeiro quadrante. Então, nós temos que o cosseno de π sobre 4 tem o mesmo valor do cosseno de 7π sobre 4. Portanto, m seria menor que o cosseno de π sobre 4. Portanto, realmente é a letra A. No exercício 9, eu preciso determinar essa distância L. Percebam, o ângulo aqui é o mesmo, ou seja, a inclinação é a mesma, e essas duas medidas são iguais, 40. Então, nesse caso, nós temos que esse trapézio é um trapézio isósceles, ou seja, quando eu projeto essa altura e essa altura, essa distância aqui é exatamente igual a essa distância aqui. Então, dá para determinar esse valor de x usando esse triângulo retângulo aqui. Então, transpondo os valores, nós temos aqui o ângulo de 90, aqui o ângulo de 30 graus, a hipotenusa é 40 e o cateto adjacente é x. Como eu preciso descobrir quem é o cateto adjacente, então eu vou usar, como eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa, eu vou usar o cosseno de 30 graus. Então, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. O cateto adjacente vale x e a hipotenusa vale 40. Então, nesse caso, nós temos que 2x é igual a 40 raiz de 3. Portanto, x vale 20 raiz quadrada de 3. Bom, então a distância L, ela seria 80 menos 2x, que é tirar esse x aqui e esse x aqui. Ou seja, eu nem precisaria dividir. Então a distância L, ela é 80 menos 2x vale 40 raiz quadrada de 3. Essas medidas estão em metros. Portanto, essa seria a resposta do exercício 9, alternativa B. Já no exercício 10, nós temos essa figura. Então, o que eu preciso calcular nesse exercício é a distância de A até B. Então, o que eu vou fazer? Projeto
perpendicularmente esse ponto B até a reta que contém o ponto A. Se esse ângulo é de 120, aqui nós temos um ângulo raso, ou seja, 180, então esse ângulo aqui seria de 60 graus. Transpondo esse triângulo, nós ficamos com a seguinte questão: 60 graus, aqui o ângulo de 90, essa distância é a mesma dessa, porque essas duas retas são paralelas, então aqui é 60 metros. O que eu quero descobrir é a distância entre A e B, x. Então, nesse caso, nós temos o 60, que é o cateto oposto, e o x, que é a hipotenusa. Então, cateto oposto por hipotenusa, nesse caso, eu vou fazer uso do seno. Então, o seno de 60 graus vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é 60 e a hipotenusa é x. Então, nesse caso, nós temos que raiz de 3 vezes x é igual a 120. Ou seja, o x vai ser 120 dividido pela raiz quadrada de 3. Raiz no denominador, faz a racionalização, então o nosso x vai ser 120 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Dividindo, nós temos que o nosso x vai ser 40 raiz quadrada de 3 metros. Nesse caso, nós temos a alternativa B. Bom, nesse caso, esses são os dados. Eu tenho um triângulo retângulo ABC, onde o ângulo reto é o ângulo A, AB vale 5, BC vale 6, eu preciso calcular a tangente do ângulo B. Então, fazendo a representação, nós temos a única preocupação que eu tenho que ter é a colocação correta aqui da hipotenusa. Então, como o meu ângulo reto é o ângulo a hipotenusa ela vai ser o lado BC. Se eu tivesse trocado o B com o C de lugar, não faria diferença, né? Eu apenas teria a mudança do local do ângulo, mas os catetos continuariam sendo do mesmo jeito. BC vale 6, ou seja, a hipotenusa vale 6, e AB vale 5. Como eu quero calcular a tangente do ângulo B, então aqui em cima está o meu ângulo B, a tangente ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, portanto, nesse caso eu não tenho cateto oposto, vamos chamar de x. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado, é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, 36 é igual a x ao quadrado mais 25. X ao quadrado é 36 menos 25. X ao quadrado é igual a 11. X é igual a raiz quadrada de 11. Bom, voltando agora, o x é o nosso cateto oposto. Portanto, cateto oposto, raiz de 11, pelo cateto adjacente, que é 5. Então, a tangente é raiz de 11 sobre 5. Nesse exercício 12, nós temos que simplificar essa expressão. Exercício que pede simplificação de expressões trigonométricas, o ideal é representar tudo em função de seno e cosseno. Então, nesse caso aqui, no lugar da tangente, eu vou colocar o seno de x dividido pelo cosseno de x. Sobre, no lugar da cotangente, como é o inverso da tangente, cosseno de x dividido por seno de x. Vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Uma divisão de duas frações, eu vou conservar a primeira, seno de x sobre cosseno de x, e multiplicar pela segunda invertida, seno de x, cosseno de x, vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Seno vezes seno, seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, vezes cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Posso simplificar esse seno ao quadrado,
fica 1 e 1. Posso simplificar esse cosseno ao quadrado, 1 e 1. Portanto, o resultado dessa expressão é 1. No caso do item B, mesmo processo. Tenho cotangente, tenho tangente. Vou escrever em função de seno e cosseno. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x menos cotangente, cosseno de x dividido pelo seno de x sobre seno ao quadrado de x menos seno de x dividido por cosseno de x, que é o valor da tangente. Tirando o MMC na parte de cima, que vai ser seno de x, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ser seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Seno dividido por seno vai dar 1, então menos cosseno de x. O mesmo na parte de baixo. O MMC, nesse caso, vai ser cosseno de x. Cosseno dividido por 1 vai dar cosseno. Então, na parte de cima vai ficar cosseno de x vezes seno ao quadrado de x. Cosseno dividido por cosseno vai dar 1, então menos seno de x. Na parte de cima eu tenho cosseno e cosseno. Então, cosseno de x é fator comum, pode ser colocado em evidência. Seno x, cosseno ao quadrado de x, dividido por cosseno de x. Vai dar seno de x, cosseno de x. Cosseno dividido por cosseno vai dar 1. Então, fica isso sobre seno de x na parte de cima. Como é uma divisão de duas frações, eu teria que conservar de cima e multiplicar pela de baixo invertida. Já vou fazer isso. Então, cosseno de x vem para cima. Na parte de baixo, aqui dá para colocar um seno de x em evidência. Então, nós temos cosseno vezes seno dividido por seno vai dar seno de x, cosseno de x. Seno dividido por seno vai dar 1. Olha, aqui nós temos o mesmo termo. Seno x, cosseno x menos 1. Seno x, cosseno x menos 1. Um multiplicando e outro dividindo. Eu posso cancelar. Então, a parte de cima dá cosseno ao quadrado de x. E a parte de baixo dá seno ao quadrado de x. Cosseno dividido por seno. Ou seja, isso dá cotangente ao quadrado de x. Bom, nesse caso, como o x é 2π sobre 3, vamos verificar a localização do 2π sobre 3. 2π sobre 3 é um arco do segundo quadrante, então nós temos que o correspondente dele no primeiro é o π sobre 3, que é o que falta para completar, para chegar em π. Então, cosseno de x é o cosseno de 2π sobre 3. No caso do cosseno de 2π sobre 3, no segundo quadrante, ele é negativo e ele tem o mesmo valor do cosseno de π sobre 3, ou seja, cosseno de 60. Portanto, o cosseno de 2π sobre 3 é menos meio. Depois eu tenho seno de 2π sobre 3. O seno de 2π sobre 3, ele é igual ao seno de π sobre 3, ou seja, está no segundo quadrante, né? O seno é positivo. Portanto, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 2x. Então, 2 vezes π sobre 3 vai dar 4π sobre 3. Então, a tangente de 4π sobre 3, já o 4π sobre 3, ele vai se encontrar no terceiro quadrante. E o correspondente dele também é o π sobre 3. Ou seja, em módulo, essa tangente é igual à tangente de π sobre 3, ou seja, a tangente de 60 graus. Seno negativo, cosseno negativo. Como a tangente eu posso colocar que é seno dividido por cosseno, menos dividido por menos vai dar mais. Portanto, ela tem a mesma tangente de π sobre 3, que é raiz quadrada de 3. Então, com isso, eu já tenho aqui a minha parte de cima. Então, a minha parte de cima vai ser 3 cosseno de x, 3 vezes meio.
negativo. Portanto, menos 3 meios. Menos 2 vezes seno de x, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Mais a tangente de 2x, que é raiz quadrada de 3. Vamos verificar agora a parte de baixo. Tangente de x, tangente de 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3 se encontra aqui no segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é negativa, porque eu tenho seno positivo e cosseno negativo. Então, é menos a tangente de π sobre 3. Tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Então, nesse caso, menos raiz de 3. Então, seno de 2x, seno de 4π sobre 3. O 4π sobre 3, o correspondente no primeiro quadrante é o π sobre 3. Mas no terceiro, o seno é negativo. Então, isso é menos o seno de 60, portanto, menos raiz de 3 sobre 2. E agora, eu tenho um cosseno de 4x. Quando eu trabalho o 4x, ele seria 8π sobre 3. Esse seria o valor do 4x. Isso aqui é maior que uma volta. Então, se eu descontar a volta, antes do 8, quem divide por 3 é o 6. Então, isso seria o 6π sobre 3, que é uma volta, mais 2π sobre 3, que é a menor determinação positiva, ou primeira determinação positiva. Então, eu tenho que 4x é 2π sobre 3. Então, isso também é o cosseno de 2π sobre 3. Como eu estou aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo, então isso é menos o cosseno de π sobre 3, portanto, cosseno de 60, meio, menos o cosseno, menos meio. Então, trocando, eu tenho tangente de x, ou seja, tangente de 2π sobre 3, que vale menos raiz de 3, menos 2 vezes o seno de 2x, seno de 4π sobre 3, que vale menos raiz de 3 sobre 2, e mais o cosseno de 4x, menos meio. Aqui vai dar para cortar esse 2 com esse 2, então na parte de cima vai ficar menos 3 sobre 2, menos raiz de 3, mais raiz de 3. Já na parte de baixo, menos raiz de 3, corta esse 2, menos vezes menos. Vai dar mais, então mais raiz de 3, menos meio. Dá para cortar essa raiz de 3, aqui também. Então sobrou menos 3 meios dividido por menos meio. Que fazendo esse cálculo, nós temos conserva de cima, multiplica pela de baixo invertida. Então menos 3 sobre 2 vezes menos 2 sobre 1. Posso cancelar isso aqui, menos vezes menos vai dar mais, então esse resultado final, ele dá 3.